Então, nessa hora, pega a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra do Senhor. Pode ser a sua Bíblia no celular, pode ser a sua Bíblia também física, ok? Assim como a minha. E você vai ficando de pé. Tanto você que está em casa, como aquele que está aqui no templo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e ficando de pé. Em 2 Timóteo, nessa hora. Glória a Deus. Você está de máscara, mas pode dar aí um glória a Deus, amém? Dá para ouvir e alimenta aqui. Você que está em casa também, não se despece. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa hora. Uma atmosfera muito forte aqui nesse lugar. Estamos sentindo a presença do Senhor. Não sei você aí na sua casa ou aqui no templo, mas eu estou aqui tremendo. Estou aqui em cima do altar me segurando, tremendo, porque eu tenho sentido, aleluia, a presença do Senhor. E quando a gente sente a presença, meu Deus, é algo profundo. Amém? O que é que fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15? Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pai, fala profundamente em nossos corações. Eles estão escancarados. Todos os nossos corações, o meu e de todos aqui que estão conosco nesta hora. Dizemos ao Senhor que Tu és soberano, Tu és Senhor. Fala como o Senhor desejar. E que Teu nome seja engrandecido nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Procure um assento nessa hora, fique à vontade. Você que está em sua casa também. E não se despeça. Não deixa nada te dispersar. Porque no momento que a semente é lançada em solo fértil, precisamos receber para que venha frutificar e venha nascer árvores frutíferas. Amém? Então não deixa nada que venha tirar a sua atenção. Acabamos de ler falando a respeito que Deus, Ele nos vê como obreiro aprovado. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado, respeitando toda a distância que tem de 1,5 metro. E você fale para essa pessoa nessa hora: Deus te vê como obreiro aprovado. Aprovado. Essa palavra aprovado traz à nossa memória uma experiência, talvez de alguém que fez um vestibular. E quando chega lá naquela listinha, quem nunca chegou lá na listinha do colégio, que às vezes ficava exposta, ou de uma faculdade, ou de um concurso, e procurou lá, com o coração, se seu nome estava lá, na lista de aprovados. Muitos já tiveram essa experiência. Quando você vai em direção para ver um resultado, para ver que resultado deu, se você passou, se você perdeu, diante de uma prova, diante de um teste, e olha lá o seu nome, e vê o seu nome, logo imediatamente o coração, ele se enche de emoções positivas, se enche de alegria, né? Se enche de felicidade. Se puder, até a pessoa pula. Tem pessoas que gritam na hora: uau! Passei! E todo mundo olha: o que está acontecendo? E percebe que alguém celebrando com alegria, por ver um resultado com seu nome ali aprovado. Mas já passou também momentos de chegar em uma listinha, olhar até mais de uma vez, e o nome não está. Isso estava indicando que a pessoa estava reprovada. Ou até mesmo, como vimos no colégio, a pessoa vai estuda por um período de 1 ano, chega lá no final do ano, ou no final de um semestre de faculdade, e vem a notícia: você foi reprovado. Naquele momento que a notícia reprovado emite, sabe, aquele eco lá na alma, as emoções começam a vir e trazem muitos tristeza, choro. Começa alguns a ficar zangados: perdi, como?
Quem sabe você já teve essa experiência? Uma experiência de olhar para uma lista, olhar para algo e ver um resultado, você aprovado. Ou quem sabe você teve a experiência de olhar e ver você reprovado. Porque a nossa ministração hoje diz, aprovado ou reprovado? E eu quero que você se pergunte, como está o meu desempenho diante das provas da vida? Eu estou aprovado ou reprovado atualmente nesta prova, nesse teste? Você já parou para se perguntar? Então eu vou dar agora 1 segundo para você fazer essa pergunta. Como está o meu desempenho diante da prova que eu estou passando? Será que aqui tem alguém que está passando prova? Será que tem alguém em casa que está tendo um momento de prova? Quem aqui está passando pelo menos uma prova, levanta a mão. Tem algumas pessoas, né? Tem quase todos. Mas quem aqui pode dizer assim, rapaz, eu não estou passando uma prova, não. Eu acredito que eu estou passando umas 2 provas. Quem aqui? Eu vou me ousar um pouquinho mais. E quem aqui pode até dizer assim, rapaz, estou passando uma prova lá no meu casamento. Estou passando uma prova na família. Estou passando uma prova no trabalho, nas minhas finanças. Mas como se não bastasse, agora é uma prova na saúde. Quem aqui tem mais de 2 provas que está passando? Será que não tem ninguém? Claro que tem. Claro que tem. Porque a prova, quem disse que vai ser uma prova só? Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem alguns colégios, até faculdade, que quando o aluno chega no lugar, né, para fazer a prova, muita gente vê isso que no Enem. Não faz uma prova de uma matéria só, faz? Faz várias provas ao mesmo tempo. Quase ao mesmo tempo. Demora-se um pouquinho tempo de uma para outra só para fazer a prova. Mas a prova no mesmo dia. No mesmo tempo que eu me refiro, é naquele mesmo dia. Então, pode sim as pessoas enfrentarem provas. E até mais de uma prova ao mesmo tempo. E a pergunta é, diante dessa prova, o meu desempenho tem sido aprovação ou reprovação? Acabamos de ler. Porque em Timóteo diz que o Senhor te chamou para você ser um obreiro aprovado. O céu já definiu que você já está na lista dos aprovados. Não tem nos céus a lista para você de reprovado, porque os céus te enxergam nessa terra como um obreiro aprovado de Deus. Esta luta, esse teste, essa prova que você está enfrentando, até mesmo mais de uma, o céu já viu na lista dos aprovados. Mas por que está na lista dos aprovados e ainda assim parece que estamos perdendo algumas batalhas? Ainda parece que tem batalhas que não estão sendo vencidas, que está sendo perdida, que está sendo reprovada. O que é que fala a palavra do Senhor em Tiago? Abra comigo. Capítulo 1, versículo 12. Quem for achando, diga comigo, transformação. Vamos lá, meu povo. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Isso aí, transformação. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A primeira chave para nós, diante das lutas, da prova e dos testes da vida, precisamos entender a primeira chave. E a primeira chave diz: o sofrimento não dura para sempre. O sofrimento não dura para sempre. Persevera. Persevera na provação. Não desista. Persevera nessa prova. Tá difícil, tá. Mas se você perseverar, você vai poder alcançar a recompensa dessa prova. Toda prova tem uma recompensa. Todo teste tem uma recompensa. Então é tempo de olharmos para a recompensa em vez do sofrimento da prova. O sofrimento não dura para sempre. Diga para você mesmo, o sofrimento não dura para sempre.
Você entende essa verdade? Diga amém. Mas por que parece que ainda tem sofrimento que continua, que tem anos, tem pessoas que parece que nasceu com ele e está com ele até hoje? Sabe por quê? Porque essa pessoa na prova, a sua performance, o seu desempenho está sendo reprovado. Infelizmente, diante das provas da vida, que a vida tem uma escola, que é uma escola, muitos estão sendo reprovados. Reprovado como assim? Porque para cada prova é necessário atitude. Fale comigo, para cada prova é necessário atitude. Só que não é atitude qualquer. Para cada prova é necessário atitude estratégica. Essa é a frase. Para cada prova é necessária atitude estratégica. Ninguém vai passar numa prova, ninguém vai ser aprovado com qualquer atitude. Vai precisar na prova ter atitude estratégica. Quando faz-se prova, nós vimos isso muito orientado nos cursos de pré-vestibular. Que a pessoa no dia já não deve muito estar cansado estudando. São atitudes estratégicas. Pede para a pessoa naquele dia já descansar, já relaxar. Pede para a pessoa já levar a sua água, já estar com você na hora da prova. Alguns levam até um chocolate para produzir um pouco mais de energia. São atos de estratégica. Antes da prova, a pessoa várias vezes já estudou, já revisou, já errou, já corrigiu, já procurou pessoas que pudessem lhe orientar, já foi atrás de professor e de conhecimento. Então, para a prova, é necessária atitude estratégica. Se não houver atitude estratégica, o que é que vai acontecer? Reprovação. Está cheio de gente reprovado, porque diante da prova, não tem atitude estratégica. O Senhor está nos chamando nesse dia a termos atitude estratégica diante das provas. Porque o sofrimento não dura para sempre. Mas para isso é necessário atitude estratégica. Você está entendendo? Se a sua atitude for estratégica, se a minha atitude for estratégica, o sofrimento da prova não vai durar, porque vai vir a recompensa da prova quando você e eu formos aprovados. Mas se a atitude não for estratégica, o sofrimento vai estar durando e durando e durando, porque antes de tudo está durando a reprovação. E a reprovação nada mais é do que está inapto, do que não está capacitado para superar a prova. Mas eu quero te encorajar e te dizer, quando Deus te criou, nos céus você já estava na lista dos aprovados. Então, se você está em alguma prova sendo reprovado, não fique nesse ponto. Enxergue-se o ponto que Deus desenhou. É o ponto de ser aprovado. Então, está reprovado, é tempo de você ter atitude estratégica. Você parar e ver, por que eu fui reprovado? Por que eu estou sendo reprovado nessa área? Por que por tanto tempo a minha família está sendo reprovada nesse ponto? A minha vida espiritual, a minha saúde. Porque nessa área financeira eu estou tão reprovada. O que está acontecendo? E quando você percebe por que você está, o que te levou a estar ali, você logo vai perguntar a Deus, como eu sairei dessa posição? Porque essa posição não é minha, essa posição até está, mas ela não é minha, ela pode ser mudada. Então eu estou reprovado nessa área, mas amanhã eu estarei aprovado, porque os céus já me colocou na lista dos aprovados, obreiro aprovado. Você entende? O sofrimento não dura para sempre. É atitude estratégica diante da prova. Eu não sei, talvez alguns já até ouviram esse testemunho, mas eu gosto muito de falar. Eu tive uma experiência
cheguei para fazer um psicoteste. Porque para tirar a habilitação tem que fazer o psicoteste. E quando eu fui fazer, né, a gente fica naquela sensação. Vou passar, não vou, como é que vai ser? Eu não sei você, mas eu fiquei pesquisando na internet como era o psicoteste. E falam muito do pauzinho e eu ficava o tempo todo ali, ó, no pauzinho, porque eu não tenho uma boa direção, né? E aí começava a treinar para ver se meus pauzinhos ficavam tudo retinho. E aí falava, ó, não pode ser tudo retinho, certinho não, porque ele também perde. E não pode ser tudo torto não, porque perde também. Eu digo, meu Deus, e agora, hein? E penso, eu tentei me preparar ao máximo para aquele momento. Mas, eu falei, sabe de uma? Esse negócio aí, eu devo tirar de letra. E fui fazer meu psicoteste. Quando eu fui fazer o psicoteste, eu saí assim, será que eu passei? Aí depois passei. Sabe quando você fica naquela dúvida, passei ou não passei? Quem nunca teve essa sensação? E eu saí assim. Passou alguns dias, eu fui olhar o meu resultado. E a conversa era, quem não passa é porque é doido. Aí eu disse, eita, se eu perder, eu tô doida. É assim que o povo fala. E eu fui ver meu resultado. Estava lá, Clebiana inapta, ou seja, reprovada. E eu disse, uau. Bateu a tristeza, eu digo, o que vai ser agora? Eu perdi no psicoteste. E agora até para eu falar para as pessoas, vão me julgar. Ou seja, quando a pessoa passa por um momento de prova que ele é reprovado, ele já tem o peso de ser reprovado e de contar para alguém e o povo criticar que ele foi reprovado. Então tem áreas na vida que você está passando por prova, que você está olhando e está dizendo assim, ó, essa parte aqui da minha vida não está legal, está reprovada, precisa melhorar, precisa ir para a aprovação. E aí quando alguém pergunta, como é que está isso? Aí você fica agoniado, porque você já imagina, vou falar, alguém vai me julgar, já vai dizer que a culpa é minha, ou que isso e aquilo outro, e você tem esses receios. Só que depois eu me lembrei, que Deus me chamou para ser uma obreira aprovada. Eu podia até naquele momento estar reprovada, mas na lista dos céus, eu era aprovada. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode recomeçar. Você pode estar reprovada. Mas você pode ir para a posição de aprovação. Porque foi lá que Deus lhe chamou. E eu falei, vou tentar de novo. E pense, né? Estudei um pouco mais. E quando eu cheguei ali para fazer novamente aquele psicoteste, a psicóloga chama nós, né, lá na salinha. E eu falei com ela, e aí? Eu errei os pauzinhos? Ela disse não. Eu falei, não? Tinha certeza que eram esses pauzinhos. E ela disse não. Você começou a me explicar sobre o processo, por ser curso superior, uma exigência maior, da qualidade que teria que ter e de quantidade de cada atividade que tem dos testes. E eu entendi naquela hora com muita atenção. Mas teve coisas que ela falou que mais eu aprendi. Ela disse para mim, faça o teste com tudo que você sabe. E seja o mais rápido possível. E naquele momento eu entendi aquela orientação. Voltei para a sala e quando eu fui para fazer meu teste, tinha um rapaz próximo e ele disse, ai meu Deus, já vou agora para a 4ª vez fazer esse teste e perco. Você já está um pouco temeroso e alguém perto do seu lado só fala o quê? Palavra negativa. Às vezes você está passando por uma prova, por um teste da vida tão difícil e alguém que chega perto de você não é para dizer para você, uau, vai lá, que você vai conseguir porque eu consegui, não. Às vezes alguém que fala, você ficou sabendo, agora fulano também está infectado. E agora? Eita, você ficou sabendo, fulano foi desempregado. E agora? Você ficou sabendo, rapaz, sua situação está difícil. Então não fique aguardando muito encorajamento das pessoas. Entenda que a Bíblia fala e nós lemos que você foi chamado como obreiro aprovado. E ainda que por alguma circunstância você foi reprovado, você pode tentar de novo com atitude estratégica e ser aprovado. Porque na área da sua vergonha pode ser a área da sua dupla honra. Fale, na área da minha vergonha
eu serei aprovado com dupla honra. Se você crê nesta verdade, aplauda ao Senhor com confirmação dos céus e dizendo: sim, Deus, eu estou aqui na posição de obreiro aprovado. E eu sei que ainda que alguma situação me reprova, no Senhor eu poderei virar esse jogo e ser aprovado. E eu fiz meu teste e saí de lá ainda com aquela sensação de dúvida. Passei, perdi. Aguardei alguns dias e voltei a olhar o sistema. E lá estava, Glebiana, apta, aprovada. Então, se você em alguma circunstância da vida, por causa de um vestibular que você foi reprovado no que você tanto queria ser, ou quem sabe se você queria passar no concurso e na sua primeira ou quantas tentativas você não conseguiu, hoje eu estou aqui para te dizer da parte de Deus: levante dessa cadeira e recomece. A prova é difícil, mas o Senhor te diz que você foi chamado para ser aprovado. O sofrimento não dura para sempre. Essa tristeza, essa paralisação, ela pode ser movida para fora da sua vida quando você decide tomar posse do que Deus prometeu para você. Se você crê, diga amém. Essa é a primeira chave. O sofrimento não dura para sempre. Olha o que fala a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considero um motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que todos sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A Bíblia diz: seja alegre quando você passar por várias provas. Se o inimigo tem tirado a nossa alegria, querendo dizer que as provas são maiores, hoje o Senhor renova nosso ânimo dizendo: diversas provas é motivo de alegria, porque o Pai promete que não vai faltar coisa alguma, ainda que estejamos em tempo de prova. Não vai faltar, diga, não vai faltar. Muito pelo contrário, a prova vai produzir em você perseverança. E a perseverança vai produzir em você e em mim paciência. E a paciência vai produzir em nós maturidade. E teremos uma atitude estratégica para recomeçar. Se alguma queda de pecado fez você paralisar, hoje é o dia de você receber o perdão genuíno do Pai e voltar para a sua posição de obreiro aprovado, mulher e homem de Deus que o Pai colocou nessa terra. 1 Pedro 1, versículo 6, 7 fala: nisso vocês exultam ainda agora, por um pouquinho de tempo, deva até estar entristecido por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, e resultará em glória, e resultará em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Na prova você está sendo testado, e na prova a sua fé vai fazer com que seja manifestado a glória de Deus na tua vida. Amém? E a nossa segunda chave diz: a prova não pode trazer grandes surpresas. Toda prova na nossa vida não pode trazer grandes surpresas. Por que não pode trazer? Grande não, pode até nos surpreender um pouco, mas grande não. Se você lembrar muito para o tempo colegial, eu tive essa experiência, apesar que sou super nova. Chegando no colégio, você senta lá e a professora diz: hoje é dia de teste relâmpago. Aí você olha: como? É dia de teste relâmpago. Por quê? Porque eu vou fazer um teste, vou fazer uma prova que vocês não estavam agendados. Naquele momento é até uma surpresa. Mas se você observar bem, não é uma surpresa tão grande. Por que não? Porque a professora, em muitos momentos, ela foi dando dicas. Ela foi dizendo: olha, estude isso aqui, porque vai cair na prova.
Quantas vezes a professora pega e fala assim: olha, eu não sei que dia, mas qualquer dia vai ter um teste relâmpago. Então não pode ser tão surpresa, tão grande a surpresa que a prova vai chegar. Porque várias dicas já foram ditas antes. Assim é na nossa vida. A Bíblia vem o tempo todo, quando você lê e quando eu leio, dando dicas que vamos ter prova no nosso corpo, que vai ter prova na nossa família, que vai ter prova na nossa nação. A Bíblia já falava desse período de pandemia, sim ou não? Sim. A Bíblia fala sobre tudo e sobre todos. Então as provas, elas chegam, mas antes dela já tem sinais. O Senhor não deixa tanta surpresa, Ele já comenta. Só que às vezes as coisas da vida fazem com que a pessoa se disperse. Então a prova não deve ser tão grande surpresa. Na família a mesma coisa. Uma família não desmorona de um dia para a noite, começa a dar sinais. A finança, a crise, tudo isso dá os primeiros sinais. Então precisamos entender que a prova não pode ser uma grande surpresa. Ela serve para diagnosticar o que nós ouvimos, se verdadeiramente agora nós entendemos e se vamos praticar. Quando você passa na prova, é momento de você praticar tudo que você leu, tudo que você ouviu de pregação e até mesmo que você já pregou para alguém. Se você está passando por uma ou diversas provas, é tempo que o Senhor está querendo te dar a oportunidade de você praticar tudo que você já ouviu a respeito que Deus poderia fazer na tua vida. O que é que fala Tiago, capítulo 1, versículo 2? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria por passar por grandes provas. Então, mesmo que essas provas são difíceis, tem alegria, porque não é tão surpreso para você. Deus já falou que nós teremos capacidade de passar pela prova e sermos aprovados. Diga: eu serei aprovado. 1 Pedro 4 diz assim: amados, não se assustem, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-lo, como se algo fosse estranho. Alegre-se à medida que vocês estão participando do sofrimento de Jesus Cristo, porque para a sua glória foi revelada. E vocês, com grande alegria, se são insultados por causa do nome de Jesus, vocês são felizes, porque o Espírito de Deus, Ele repousa sobre vocês. Se alguém lhe julga, se alguém lhe critica, se alguém fala mal de você, porque você crê em Deus, ou porque você continua, mesmo com as lutas, falando que Deus vai fazer um milagre, não fique entristecido, se alegre, porque o Espírito Santo está sobre você, e Ele vai fazer tudo que Ele prometeu. Uma pessoa que é semelhante, como a Bíblia fala, que lança a semente, cai na pedra e ali ela não cria raiz. Ela é como uma pessoa que ouve a palavra e não pratica. Quando vem a prova, o que fala em Lucas? Diz que a pessoa desiste da provação. Então, se você estava por um trisco para desistir de qualquer coisa que eu não sei o que é, mas que Deus prometeu para a tua vida, não desista. Não desista. Não desista, não desista, porque você está sendo provado. Você sabia que quando você está sendo provado nos tempos difíceis, é aí que você vai dar resposta, se você vai ser aprovado ou reprovado. E uma das formas de ser reprovado é quando a pessoa abandona Jesus. No tempo difícil, as pessoas podem abandonar Jesus, ou pode continuar crendo em Jesus, nas promessas de Jesus. Se você quer ser aprovado, porque é isso que os céus escreveu a seu respeito, não abandone Jesus por nenhuma situação. Não abandone Jesus por mais que a situação seja difícil, por mais que pareça que você não consiga. Não abandone Jesus. Na prova é tempo de mostrar o amor verdadeiro. Se seu amor é verdadeiro, é seu amor de interesse. Se o seu amor é um amor de atitude egoísta, que só está com Deus da forma que Ele faz, que você quer que seja. Na prova somos aprovados e reprovados. Mas eu creio que eu estou diante de homens e mulheres que decidem a partir de hoje
optar pelo que o céu já escreveu. E os céus não lhe colocou em lista nenhuma de reprovação, mas na lista de obreiro aprovado em nome de Jesus. E por fim, a terceira chave. Essa para mim é a chave principal. Jesus é a nossa inspiração de superação de provas. Jesus é a nossa inspiração. Jesus foi provado o tempo todo aqui na terra. Hoje estamos em uma noite de Santa Ceia que bem isso nós sabemos bem claramente. Ele foi provado no seu corpo com as chicotadas. Ele foi provado com seus discípulos sendo traídos, sendo abandonado. Ele foi provado quando até mesmo aqueles lhe faziam pergunta para querer lhe incriminar, para pegar ele com suas próprias palavras. Jesus foi provado o tempo todo. Jesus não atravessou uma prova só não. Prova, teste, né? O que tiver aí Jesus fez e teve aqui na terra. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Jesus, ele é um homem aprovado porque o amor de Deus nunca falha. O amor de Deus nunca falha para conosco. E quando estávamos reprovados em nosso pecado, afastados de Deus, Jesus entra em cena e Ele enfrenta todas as dores, todas as lutas, todas as traições. E Ele enfrenta tudo que foi preciso ali nas provas que Ele passou, porque Ele queria dizer: eu te amo e eu superarei todas as provas, porque você também me terá como referência para fazer o mesmo. Se Jesus desistisse no meio da prova, o que seria de nós? Então nessa hora, eu quero te animar e te dizer: se inspire em Jesus. Fale para o seu irmão: meu irmão, tira os olhos da prova e coloca os olhos na recompensa. Se você não desistir, a inspiração para o seu irmão que está ao seu lado. Se você não desistir, é inspiração para mim. Se eu não desistir, sou inspiração para você. Se a sua família não acabar, é inspiração para outra família. Se você ganhar vida, é inspiração para outro. Então permaneça mesmo na prova. Persevere, porque você é a inspiração dos céus na terra. Aleluia! Aleluia! Você entende? Vai ficando de pé. E vai falando isso para Jesus. E diga: Jesus, eu não posso desistir. Eu não posso parar. Porque Jesus, ele não parou. Jesus tinha todos os motivos. Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas logo depois Jesus falou: não seja feita a minha vontade, mas seja a vontade do Pai. Então é isso que eu quero te dizer. Não seja feita a tua vontade, mas seja a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você seja aprovado. E a vontade do Pai é que você não desista. É que você não seja reprovado. Se alguma área você foi reprovado e ali lhe bloqueou, hoje, depois dessa ministração, não deixe para amanhã não, hoje, já saia daqui, decidido, você voltar para a posição de aprovação que os céus já lhe aprovou. Não importa se as pessoas não lhe aprovam, diz: oh, coitadinho. Não importa. Até é bom as pessoas nos aprovar, mas tem hora que se eles não nos aprovar, os céus já nos aprovou. E quando os céus aprovam, a aprovação divina de Deus faz com que a terra até reconheça a aprovação. O que foi que Deus fez com Davi? Levou para Davi, mesmo de trás da malhada, reprovado, para ser aprovado como rei, como aquele que salvou toda a nação de Israel de Golias. Eu não sei que alguém pode até ter lhe reprovado, mas hoje os céus estão dizendo: acabou a condenação de reprovação do homem, porque você está na lista dos aprovados dos céus. Tu, pois, sofre as aflições de Cristo. É isso que fala a palavra de Deus. Como bom soldado de Jesus Cristo, ninguém que milita se embaraça com coisas desta vida, porque ele está para fazer aquilo que aquele que lhe chamou fazer. E a Bíblia fala: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então tem que ter atitude estratégica. E sabe ainda o que fala esse versículo em 2 Timóteo para encerrar? Diz assim: o lavrador
que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Se você entender que todo sofrimento ele é passageiro, ainda que a prova pareça que não tem fim. Se você entender que Deus na prova não vai te deixar sozinho, muito pelo contrário, não se surpreenda com as provas, porque ela não pode ser uma grande surpresa para você, porque a Bíblia já disse tudo o que iria acontecer e as estratégias que Ele vai te dar para esse momento de prova. Se você entender que perseverar é o caminho, e se você entender que Jesus é a sua maior inspiração de superação de prova, você será aprovado, independente da luta, do tamanho dela, do teste relâmpago que surge na vida, você será aprovado, porque o céu já determinou que o lavrador, ele mesmo vai ser o primeiro a gozar dos frutos. Então ainda neste ano, mesmo que seja pandemia, mesmo que o diagnóstico é que não vai ser nada bom, você pode, como lavrador, perseverar e gozar dos frutos. Você vai ser o primeiro a gozar dos frutos da alegria no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida com Deus. É isso que eu quero declarar neste dia, que não ficaremos sem gozar dos frutos, porque Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Se você entender essa verdade, fale para Deus. Diga: Deus, Pai, eu não vou me abalar. Eu não vou me abalar, porque a prova até é diversa, é de vários lados, é de várias áreas, é um bombardeio terrível. Porque até parece que o Senhor não está comigo, mas só parece, porque na verdade o Senhor está. Deus, eu serei aprovado nessa prova. A minha posição é de aprovação. Por isso que eu não vou desistir. O meu futuro está nas tuas mãos, e nele eu confiarei, porque é um futuro de paz, é um futuro de